O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo hoje de uma operação de busca e apreensão. Investigações da Polícia Federal apuram a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde sobre a vacinação do então presidente da República. A Polícia Federal chegou logo cedo ao condomínio em Brasília, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os policiais ficaram na casa dele por cerca de 3 horas em busca de indícios e provas de fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e também da filha dele, que tem 12 anos de idade. Tanto Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estavam em casa. Um advogado de Bolsonaro acompanhou a busca. Depois que os policiais saíram, Bolsonaro falou com a imprensa. Eu tomei vacina, nunca me foi pedido cartão de vacina. Então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final. O celular de Bolsonaro foi apreendido pelos policiais. Meu telefone não tem senha, deixa bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. Os investigadores descobriram que no dia 21 de dezembro do ano passado, João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio, inseriu informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. Brecha teria incluído no sistema que Bolsonaro tomou 2 doses de vacina contra a Covid aplicadas em Duque de Caxias em agosto e outubro do ano passado. 6 dias depois, no dia 27, as informações foram excluídas. No dia 30, já no fim do mandato presidencial, Bolsonaro embarcou com a família para os Estados Unidos. O país exige comprovante de vacinação contra a Covid para viajantes, mas de acordo com o Departamento de Estado americano, chefes de Estado podem viajar com visto diplomático independentemente do motivo da viagem, o que pode levar à dispensa da vacinação em situações especiais. Bolsonaro sempre negou que tivesse se vacinado contra a Covid, mas em janeiro de 2021 decretou sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele. No começo do governo Lula, a Controladoria Geral da União passou a analisar a consistência desse e de outros sigilos impostos pelo ex-presidente. A partir daí, a CGU encontrou indícios de adulteração no cartão de vacinação. O registro de uma vacina aplicada em Bolsonaro em julho de 2021, em São Paulo. A CGU compartilhou essa informação com a Polícia Federal, que chegou ao esquema envolvendo o então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os investigadores descobriram que, em novembro do ano passado, Cid acionou um subordinado, o sargento Luiz Marcos dos Reis, para conseguir um comprovante falso de vacinação contra a Covid para ele próprio, a mulher e as filhas. O sargento, por sua vez, pediu a um sobrinho, Farley Vinícius Alcântara, que é médico em Goiás, que conseguisse os cartões de vacinação. Os cartões eram manuscritos e não foi possível inserir as informações no sistema do Ministério da Saúde, porque o documento indicava um lote de vacina que não foi distribuído para Goiás. Diante da inconsistência da informação, segundo os investigadores, Mauro Cid acionou um segundo contato. O militar da reserva Ailton Barros, que por sua vez ligou para Marcelo Moraes Siciliano, ex-vereador do Rio de Janeiro do Progressistas, pedindo que ele incluísse a informação de que a família de Cid tomou as 2 doses no sistema da rede pública de saúde. A operação de hoje foi pedida pela PF e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de um grupo organizado para atentar contra a democracia e as instituições. Ao todo, foram 16 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram presas. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era um dos assessores mais próximos e homem de confiança do ex-presidente. Na casa dele, a polícia encontrou $35 mil e R$16 mil. João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo de Duque de Caxias. 2 seguranças do ex-presidente, Max Guilherme Machado de Moura, que trabalha com Bolsonaro há quase 10 anos, e Sérgio Cordeiro. Era na casa dele que o ex-presidente fazia as lives durante a última campanha. Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro no ano passado, e Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid também é alvo da PF no inquérito que apura tentativas do governo Bolsonaro de entrar no Brasil com as joias milionárias dadas pelo governo da Arábia Saudita sem declarar à Receita Federal. O depoimento de Bolsonaro estava marcado para hoje, 10 horas da manhã, mas ele se recusou a comparecer. A defesa pediu que o depoimento seja remarcado. A PF não pediu a prisão do ex-presidente, mas ele, assim como os outros investigados, pode responder por infração de medida sanitária
associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção de menores. A defesa de Bolsonaro disse que só iria se manifestar depois de ter acesso aos autos. Segundo a investigação da Polícia Federal, autoridades de uma cidade da Baixada Fluminense tiveram participação decisiva na fraude. A vacinação contra a Covid em Duque de Caxias já foi alvo de investigação durante a pandemia. A falta de controle na aplicação das doses provocou uma confusão. A prefeitura não respeitava o calendário do Ministério da Saúde. Houve engarrafamentos e filas quilométricas. Em fevereiro de 2021, o então secretário municipal de saúde, José Carlos Oliveira, foi flagrado aplicando vacinas no meio da rua, sem nenhum registro. Meses depois, o então prefeito de Caxias, Washington Reis, do MDB, também foi gravado aplicando vacinas em uma praça. A prefeitura alegou que era uma encenação. Washington Reis é aliado de Jair Bolsonaro. Num dos últimos comícios de campanha presidencial, os dois estiveram juntos em Caxias. Atualmente, Washington Reis é o secretário estadual de Transportes do Rio. O irmão dele, Gutenberg Reis de Oliveira, deputado federal pelo MDB, foi alvo de buscas hoje. A Polícia Federal investiga se Gutenberg falsificou o próprio cartão de vacinação. As investigações revelaram como se deu a conexão entre Brasília e Duque de Caxias e os personagens que permitiram uma fraude no Sistema Nacional de Saúde a partir do município da Baixada Fluminense. O primeiro contato do tenente-coronel Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, foi com um militar do Rio. Ailton Barros é militar da reserva e advogado. Preso hoje, ele se candidatou a deputado pelo PL no ano passado. Nas propagandas, dizia que era o 01 do Bolsonaro. Não se elegeu, está como suplente. A Polícia Federal diz que Ailton recorreu ao ex-vereador Marcelo Siciliano, do Progressistas, para ter acesso à estrutura de Caxias. Siciliano foi investigado por envolvimento com milícias. Na cidade, eles contaram com a ajuda de João Carlos Brecha, secretário de governo do município desde 2017. Informações do Ministério da Saúde revelaram que só em 2022 ele fez mais de 60 inserções de dados de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério. Ele foi preso na operação hoje, acusado de ser o responsável pelas inserções falsas. A prefeitura, que deixou milhares de cidadãos à espera de vacina, foi mais ágil ao fraudar o sistema para atender interesses de poucos. Entre as mensagens captadas pela Polícia Federal, havia uma menção ao assassinato da vereadora Marielle Franco. A citação a Marielle aparece na conversa entre Ailton Barros, militar da reserva do Rio de Janeiro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas não tem relação com a operação de hoje, nem com o ex-presidente. Na mensagem de áudio que foi transcrita, Ailton Barros diz a Mauro Cid que o ex-vereador do Rio, Marcelo Siciliano, intermediou a inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. E que, em troca, Siciliano queria um encontro com um representante diplomático americano para resolver um problema com o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Ailton Barros relatou a Mauro Cid que Siciliano estava tendo problemas com o visto em razão de ter sido citado no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi nessa conversa que Ailton disse: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei a coisa toda, entendeu?" E se referindo a Siciliano, completou: "Está de bucha nessa parada aí." A palavra bucha é usada para se referir a alguém que é acusado injustamente. Siciliano chegou a ser investigado na época, mas depois a polícia descartou a participação dele. A equipe da Polícia Federal que investiga as mortes de Marielle e Anderson tomou o depoimento de Ailton Barros logo depois dele ser preso. E a Delegacia de Homicídios do Rio também vai ouvir o militar da reserva.